Olá, pessoal da terceira série do ensino médio, tudo bem? Na aula passada, nós fizemos alguns exercícios sobre a segunda geração do romantismo no Brasil. Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando a terceira geração do romantismo no Brasil. Então, eu gostaria muito que vocês também, se pudessem acompanhar no livro de vocês, que é o livro do volume 2, esse conteúdo, que é a terceira geração. Lá no livro de vocês vão encontrar quem são os principais representantes, os grandes nomes dessa terceira geração. Então, levando em consideração que é um conteúdo que vocês já estudaram anteriormente, nós estamos fazendo revisões, é imprescindível que no final dessa aula também, aliás, no final dessa aula, não, na nossa próxima aula, nós estaremos também fazendo resoluções de exercícios sobre esse conteúdo. Então, assim, o que a gente pode lembrar aqui em termos de terceira geração? A gente vai lembrar que a gente tinha um tema, que era o tema da escravidão. E esse tema, inclusive eu coloquei essa imagem aqui para que vocês observassem. É uma tela muito famosa do François Auguste Piard, e o nome da tela exatamente fala sobre, já traz à tona o problema, a problemática em questão, que é o que? O nome da tela é Escravos na Costa Ocidental da África. Então nós já temos assim uma tela onde vai mostrar, de certa forma, de forma bem sintetizada aí, a violência que essas pessoas sofriam. As pessoas, esses cidadãos, eles eram trazidos da onde? Eram trazidos da África e eram escravizados mundo afora, né? Aqui no Brasil, que a nossa aula será, nós vamos falar dessa temática especificamente aqui no Brasil. Nós sabemos que durante muitos anos o Brasil teve a sua mão de obra de trabalho como mão de obra escrava. E essas pessoas que eram escravizadas, eles sofriam inúmeras privações, inclusive a própria violência. Como vocês podem observar ali no canto esquerdo da tela, um homem sendo açoitado, né? Tem um homem com chicote, maltratando ali. Talvez a gente já imagina que talvez pelo fato dessa pessoa ter se incomodado com a situação ali que ele está enfrentando, e ele já está ali sendo açoitado, sendo espancado violentamente ali ao redor daquelas outras pessoas. Nós observamos também que algumas pessoas, como se fossem digamos assim, os comerciantes, os proprietários de escravos, é como se eles tivessem ali, de certa forma, tivessem acabado de chegar e ali já começava esse comércio. E tem um outro aqui no canto direito também, canto esquerdo também, em pé, né, sem camisa, observando o comportamento deles. Então, algumas crianças também aí despidas. A gente já vê que as condições, se a gente for observar os mínimos detalhes, tem muita coisa aí. Essa tela, ela traz muitas observações aqui, muitas curiosidades. Tem lá no canto esquerdo também tem um homem com a cabeça, né, com os braços, a cabeça sobre os braços, né. Imagino que com muita dor, né, depois de ter sido violentado, espancado também. Então, nós já temos uma temática aqui. Eu trouxe essa tela porque é muito importante a gente trabalhar tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. O Enem sempre vai trazer muito essa intertextualidade. Ele vai querer que nós tenhamos a capacidade de fazer interpretações de inúmeros textos e de inúmeros em a linguagem não verbal, como o Enem sempre traz também charge, né? A gente está tratando de linguagens como um todo, né? Como o próprio Enem traz, linguagens e suas tecnologias. Então, nós, partindo dessa introdução, lembrando que nós vamos ter aqui levar em consideração a grande diferença das escolas literárias. A gente tinha indianismo, a gente tinha ultrarromântica, mal do século, e agora nós estamos nessa terceira geração, que ela vai ter como grande temática aí, vamos falar assim, que vai ser uma geração sionista. A questão da escravidão no Brasil, ela estava presente lá na primeira geração? Estava, na segunda também, mas não era, em nenhum momento foi tema de discussão ou de assuntos de poemas ou de poesias ou de obras que foram abordadas. A gente tinha lá no José de Alencar, com Iracema, o Birajara, o Guarani, muito forte a presença do índio, como um papel aí da grande formação da identidade do povo brasileiro. Na segunda geração nós tínhamos os poetas aí que eram os ultrarromânticos, os byronianos, que tinha muita questão da subjetividade, do sentimentalismo exacerbado, a presença da morte, né? Aquelas questões de ambiguidades também muito presente ali
na escrita, na temática da segunda geração. Então a gente tinha o mal do século, que era a morte como fuga dos problemas, fuga da realidade. E agora nós chegamos a um momento em que a literatura ela vai seguir uma proposta, ela vai seguir um outro percurso totalmente diferente, que é a questão da escravidão. Quando a gente fala de escravidão, o que é que nos vem à tona, né? Nos vem à mente? O navio negreiro. Essas pessoas, elas vinham de um determinado local, que a gente sabe que era a África. A própria imagem anterior àquela tela já diz que os navios, as pessoas vinham da onde? Vamos voltar na imagem. Escravos na costa ocidental da África. Então, nós voltando aqui para o próximo, já sabemos que eles eram arrancados de sua terra brutalmente, homens, mulheres, idosos, crianças, mulheres grávidas, enfim, eles não faziam nenhum tipo de acepção nesse sentido, traziam essas pessoas de sua terra natal e jogavam, vou usar esse termo, jogavam essas pessoas num porão de um navio. E a gente começa a imaginar quão longa era essa viagem, porque existiam viagens ainda que duravam em torno de sei lá, 3 meses de viagem. Imagina a pessoa um ser humano passar 3 longos meses dentro de um porão. E a revista, super interessante, trouxe, né, com base em pesquisas, ela trouxe essa imagem do que seria aí esse navio, como essas pessoas eram colocadas, esses compartimentos, como eram divididos, como essas pessoas eram transportadas. E aí vocês podem observar, né, até esse título aí, que esses subtítulos são da revista, são dessa matéria da Super Interessante. Eu até coloquei o link aí, quem tiver a curiosidade de entrar, né, ler essa reportagem, muito, muito bacana, vale a pena. E a pergunta, né, lá no título da revista era como era o navio negreiro na época da escravidão, né? A curiosidade, como era? Porque a gente sabe que lá mais à frente a gente vai ler o poema do Castro Alves, poema Navio Negreiro, e a gente já vai ter uma descrição tanto quanto minuciosa dessa viagem terrível. Então, assim, na revista ele já diz o seguinte como subtítulo aí: entre fezes e temperaturas de até 55 graus, comia-se apenas milho. Era a ração diária que eles jogavam. Isso mesmo, gente, eles jogavam essas porções de milho lá nesses porões e bebia-se somente meio litro de água por dia. As condições mais desumanas possíveis. E o que aconteceu, gente, era assim, mulheres grávidas, recém-nascidos, tinha mulheres que davam à luz dentro desses navios que já estavam gestantes, né? E assim, esses traficantes de escravos, eles imaginavam assim, tá grávida, então futuramente é uma pessoa aí que vai ser vendida, é mais um escravo que tá sentado na barriga dessa mulher que vai ser comercializado. Inclusive o Castro Alves, ele tem até um poema que ele fala, né? O eu lírico vai trazer à tona a imagem de uma mãe arrumando ali os trapinhos, as roupinhas mais simples possíveis para embrulhar aquela criança depois do nascimento. E o eu lírico vai dizer que era melhor que aquela criança morresse, sabe? Isso é muito forte, quando o eu lírico diz era melhor que a criança morresse do que nascer para viver naquelas condições. Então, assim, essa terceira geração, ela vai dar um choque de realidade. É por isso que a gente vai dizer que a temática principal aqui é a temática social. É um tema que os outros fecharam os olhos para esses problemas, e o Castro Alves vai fazer isso, construir, né, o enredo que vai construir essa alegoria para nós de forma brilhante e dando voz àquele que não tinha nem sequer liberdade, quanto mais voz ativa na sociedade. Então, vendo aí, na revista Super Interessante, a descrição foi feita com base em entrevistas, em antigos antigos proprietários de escravos, né? E esses antigos proprietários de escravos, quando eles traziam essas pessoas, eles descreviam demonstravam de fato muita violência. Há relatos também de pessoas que sobreviveram, que foram antigos escravos, sobreviveram. Então tem uma porção de reportagens, de entrevistas nessa reportagem. Então essas pessoas
praticavam, o ato de violência era constante. Quando uma dessas pessoas, tinha gente que vinha já ficava de tanto apanhar, ficava com ferida exposta, essa ferida contaminava, e aí tinha o que acontecia, eles iam lá, e aí há um momento lá no Navio Negreiro, no poema até que fala isso, que o sono não era um sono tranquilo, jamais seria nessas condições, mas quando finalmente, de tanto cansaço e desespero, eles não entendiam nem o que estava acontecendo, falando uma língua totalmente diferente da sua, seguindo a sua rotina de vida normal, quando de repente chegava todas aquelas pessoas com atos de violência, arrancavam, os amarravam, colocavam nesses porões, e eram, gente, como se fossem grandes, sabe, prateleiras de livros, tem até essa descrição lá na revista, na reportagem, sabe, aquelas prateleiras, para quanto mais prateleiras tem, mais livros cabem, eles colocavam uns sobre os outros, era assim que vinham essas pessoas, uns sobre os outros, e assim, havia momentos que algumas pessoas já com as feridas, aí começavam a sentir febre, aí já enfim, aquela situação ali de patologia já poderia até contaminar as outras pessoas, eles enxergavam, esses traficantes de pessoas, enxergavam essas pessoas como mercadorias, então eles pensavam, vamos pegar esse aqui que tá já para morrer e pode contaminar os outros, vamos jogar lá no mar. Então assim, matava, olha, se você observar na imagem, tem até uma pessoa sendo jogada no mar. Observem esses detalhes aí desse navio, dessa imagem super interessante que eu trouxe para vocês. Então, alguns que tentavam se revoltar, porque sim, eles tentavam se revoltar, eles tentavam lutar contra essa situação, eles eram espancados, alguns até mortos, assim, para servir de exemplo para os outros. Olha, se você se revoltar, é isso que vai acontecer com você. Você vai ser açoitado, você vai ser violentado, você vai ser morto, ou então você vai ficar vai ficar vivo, mas vai ficar muito machucado, ou então a gente vai te jogar no mar, igual nós fizemos com aquele outro ali. Então assim, já deu pra entender qual é a temática aqui que a gente vai lidar nessa terceira geração. Então, gente, a gente vai ter duas visões antagônicas aí, a visão da liberdade em oposição à escravidão. E os temas vão ser, de fato, os temas de cunho social, a temática social, essa poesia que vai ser considerada também como uma poesia condoreira. Vocês podem encontrar em enunciados aí de vestibulares, no enunciado se referindo a essa terceira geração como geração condoreira. Por quê? Porque remete ao quê? A ave, o condor, aquela ave que voa alto, né? Então aí falando da transposição aí dos limites da imaginação, da liberdade. E ela fazia referência a isso, é uma ave que fazia referência à liberdade, que era um grande protesto, né? Era a oposição do que essas pessoas viviam, que era o quê? Exatamente serem privadas de liberdade. Então nós temos aí o Castro Alves, gente, ele é muito conhecido, né, por essa temática social. Ele ficou conhecido, inclusive, como poeta dos escravos, mas ele também escreveu poesias de cunho sentimental, tá? Poesias, um lirismo amoroso. Ele ficou, lógico que ele ganhou notoriedade, ganhou fama e destaque pela sua temática social, porque era algo novo. Deram voz ao índio, né? Deram voz ao índio, deram voz a primeira geração. Na segunda geração, os grandes poetas, o Álvaro de Azevedo, o Fagundes Varela, Junqueira Freire, eles tiveram a oportunidade de explanar ao público, embora não tão compreendidos assim, mas eles tiveram a oportunidade de explanar as suas convicções, as suas ideologias sentimentais, amorosas, a sua visão acerca da vida e da morte. Mas assim, falar do tema da escravidão, um período em que a escravidão era vigente no país, era necessário ter muita audácia, muita coragem, e o Castro Alves fez isso brilhantemente. Então, essa tela, essa imagem aí que você forte, né, gente, essa imagem aí, essa tela, ela vai trazer aqui o que a gente consegue observar aqui. Vamos fazer essa interpretação. Primeiro eu vou estar lendo aqui uma informação que eu trouxe relacionada a essa obra, né? Que é a convite da coroa portuguesa, o francês, o pintor francês, tá, gente? Jean-Baptiste Debré pintou a Aplicação de Castigo. Olha só o nome da tela. Aplicação do Castigo do Açoite. Olha o chicote aí na mão da imagem desse cidadão aí que está açoitando o outro. No século XIX, a obra que representa sessões de tortura aplicadas aos negros durante a escravidão no Brasil. Perdão, gente, esse 19 eu ia ter que trazer em algarismo romano, tá? Só desconsiderem o número e considerem algarismo romano. Então, assim, como nós estamos percebendo, é um ambiente público. A gente consegue perceber as casas ali na imagem, a gente consegue observar os casarões como se fosse um grande centro comercial da época. E tem um representante ali ao lado direito, né?
representando ali um homem da lei, né, fardado, e essa pessoa aí despido, esse cidadão que está sendo açoitado despido, ao que tudo indica, por um outro negro que talvez fosse um escravo já alforriado, um escravo livre, ou então esse escravo que estava açoitando, que estava maltratando esse cidadão, esse outro escravo aí que está despido, está no tronco, que era essa referência. Aí para o tronco, gente, denotava aí tortura. Colocar o escravo no tronco era um momento bem tenso, tá? Para dizer de forma suave ainda. Então, esse chicote, gente, eles saíam com as costas, assim, aonde esse chicote alcançava, a dor era, assim, imensa. Bastava fazer qualquer tipo de coisa que desagradasse o Senhor, eles iam para o tronco. Então, assim, isso era feito, essa aplicação do castigo era feita em praça pública já para servir. Tá vendo aqueles outros 3 escravos ali do meu lado, no caso, estão do meu canto esquerdo? Eles estavam como se estivessem esperando para receber o castigo também. Ou, para olhar, é como se eles dissessem, ó, tá vendo? Se tu não andar na linha, tu vai pro tronco também, tu vai apanhar também. Era mais ou menos assim, era uma vida de terror mesmo. E esses 2 ali que estão deitados, é como se já tivessem, né, sangrando, a presença, a gente consegue até ver marcas de sangue ali, né, nas vestimentas, como se dissesse assim, olha, eles já apanharam, estão ali deitados, né, gemendo talvez de tanta dor. E os outros ali tensos, talvez esperando a hora deles, né, de ir pro tronco. Então, forte, e é assim que a gente tem que enxergar esse período. Um período de extrema violência, de privações de direitos sociais. Então a gente tinha que falar de liberdade, estava na hora de falar de liberdade. E a poesia, ela tinha sim que também havia necessidade de termos aqui no Brasil um período em que a poesia tivesse esse papel social, de denunciar esse tipo de atrocidade. A escravidão já não dava mais para ser aceita. Então, nós vamos ter assim como característica essas revoltas contra a escravidão. O fato do Castro Alves ter escolhido como temática principal falar desse assunto, dar voz a esse assunto, recitar seus poemas, inclusive até mesmo para senhores que eram grandes latifundiários e donos de escravos, sim, proprietários de escravos. Ele foi muito audacioso falar isso para essas pessoas que enriqueciam cada vez mais às custas desse trabalho. Então nós vamos ter, mencionei a questão de nos referir a essa geração como geração condoreira. E lá nos poemas a gente vai encontrar, lá em Vozes da África, lá em Navio Negreiro, a gente vai encontrar essas temáticas aí muito presentes, relacionadas a isso, à escravidão, ao próprio cenário, o ambiente ali do Navio Negreiro. E também, além de geração condoreira, nós também podemos nos referir a essa geração como a geração ugoana. Mais uma vez, pessoal, eu queria que vocês dessem atenção a essa imagem que eu coloquei no slide, que ela vai mostrar, observem esse cidadão aí que ele está descendo nesse porão, dá a entender que eles já são os escravos que foram aí capturados e estão aí, ó, alguns até tentam resistir, a gente consegue perceber pela posição das pernas que eles estão ali, né, sendo amarrados, sendo obrigados a estarem aí descendo, indo para esse porão e fazer essas longas viagens, e mal podiam esperar, né, se a viagem era ruim, quando chegava em terra firme, aí a situação ainda ficava pior. Então, por que nós vamos nos referir a essa geração também como geração ugoana? Fazendo referência ao grande poeta, ao grande escritor, né, o Victor Hugo, que foi um grande escritor, né, dramaturgo e político também, né, da França. Um dos grandes romances que ele escreveu, para mim, assim, um dos maiores, é o romance Os Miseráveis. Gente, vale muito a pena a gente enxergar assim, a França sob a perspectiva do Victor Hugo dentro da narrativa Os Miseráveis, assim, maravilhosa. Eu queria muito que vocês tivessem a oportunidade de ler. Inclusive, esses filmes, muitos desses filmes também foram adaptados para o cinema, vocês podem encontrar no YouTube, na Netflix. O Homem que Ri também, O Corcunda de Notre Dame ficou muito famoso, né, graças à Disney, que trouxe aí uma releitura, né, voltada para o público infantil juvenil também. Contos do Crepúsculo, dentre inúmeras outras grandes obras desse poeta. Ele vai ser um dos grandes representantes aí do romantismo, desse cenário mundial. E o grande
entendimento que a gente vai ter que esses poetas vão servir de fonte de inspiração no Victor Hugo, vai ser o espírito combativo. Lá na obra Os Miseráveis, a gente vai ver essa denúncia da miséria. O pessoal era preso, assim, como era negligenciada a situação da pobreza humana. Então, já era um tema que já aparecia nas narrativas, e ele era conhecido também pelo apelido de Leão, né, porque ele se preocupava com a miséria do povo e ele usava dessa força para falar dessas suas ideologias. Então, aqui no Brasil, nós vamos ter inúmeras crises. Lembrando que aqui a gente vai ter um país que era governado por Dom Pedro II, que era ainda adolescente, vocês lembram, 14 anos de idade. E as graves crises, ele herdou do pai, gente, não foi só a coroa, não. Ele herdou também as crises, porque ele tomou posse, né, do país, além de ser muito jovem, ainda com um país todo desordenado, cheio de lutas e de crise econômica terrível. A gente tinha em diversas regiões aqui do Brasil, tinha o que? Lutas sangrentas e revoltas. Então, assim, a situação era no Maranhão, tinha a Balaiada, em São Paulo e Minas, a revolta dos liberais, movimento dos farroupilhas lá no Rio Grande do Sul. E assim, esse todo era o cenário dessa terceira geração aqui, da geração condoreira. Então, o país estava em grande prosperidade devido ao café, né, a exportação do café, que era a famosa cultura do café, a prosperidade, né? Quando chega a prosperidade, até que as revoltas aí começaram a ser controladas. Mas aí a gente sabe que, assim, não por muito tempo, né? E aí dentro desse cenário a gente vai ter o quê? Dois grupos distintos, que são aqueles que são defensores, né, desse sistema escravocrata, e aqueles que são contra o sistema, que tem a visão abolicionista. Então, a gente vai ter que a presença da Lei Eusébio de Queiroz, que ela ia punir aqueles que praticavam os atos de traficar escravos. Então, nessa imagem também vocês vão encontrar aí, dentro da cultura do café, esses escravos na lavoura, trabalhando para os grandes latifundiários aí na lavoura. E a gente vai dividir a sociedade em três grupos, que são emancipacionistas, que eles diziam o seguinte: para eles, a extinção da escravidão, ela não deveria ser radical, ela deveria ser lenta, gradual, para que não houvesse tanto choque assim, na questão da economia. Era esse o pensamento. Os abolicionistas, como o próprio nome já diz, eles queriam para ontem, para hoje. Gente, já não dá mais para suportar essa situação. A escravidão tem que ser abolida. E os escravistas, que eram aqueles que defendiam a manutenção do sistema, é lógico, se eles estavam enriquecendo às custas dessa mão de obra, é claro que para eles convém que continuassem com o sistema. Ou se porventura fosse de fato proibida a prática de escravos no Brasil, eles queriam receber indenização. É lógico. Se for abolir a escravidão, quero ser ressarcido. Era dessa forma que eles enxergavam. Então, os grandes agentes dos discursos vão ser os condoreiros. Eles vão fazer esses debates sociais, falando desse tema. E assim, como era a propagação dessas ideologias? Por meio de poemas, de escritas, né? Assim como nas outras gerações, eram os bailes, os saraus, né? As associações estudantis, os jornais. Eram esses os locais onde se propagavam essas ideias, tá? Onde principalmente o Castro Alves aqui, quando ganhou esse espaço aí, ele transmitia seus poemas para serem conhecidos por todos. Gente, tem uma sugestão de filme, inclusive eu falei desse filme pra vocês, nos grupos do WhatsApp, que o filme é 12 anos de escravidão, do Steve McQueen, que vale muito a pena ler, gente, vale muito, para vocês vão ter enxergar a concepção de liberdade e de escravidão, sobre outra perspectiva, então vale muito a pena ler. Filme muito bacana, se não me engano tem no YouTube também. Então vamos falar do Castro Alves, que foi um dos últimos grandes poetas do romantismo. Não é à toa que ele está na terceira geração, né? Então sua obra ele vai representar a evolução da poesia romântica. A poesia romântica ela vai estar subindo degraus, né? Ela vai evoluindo, ganhando espaço e também temas distintos. Então vai ser a maturidade aí em relação ao romantismo. Em relação da questão amorosa,
ele também vai ser diferenciado da segunda geração, porque lá no Álvares de Azevedo eu tinha aquela mulher idealizada, aquele ser intocável, aquela mulher pálida, aquele corpo frio lá na praia, quase morto. A mulher era comparada com aquele angelical, praticamente um defunto. Essa mulher que não tinha vida, não havia uma troca de carinho, não havia uma reciprocidade de amor. Em contrapartida, aqui no Castro Alves, na sua poesia lírica, a gente vai encontrar a concretização desse amor, o amor como algo realmente concretizado. Então, a visão também do nacionalismo fanista vai estar presente. Então, assim, mais de uma forma mais realista do que da primeira geração. Vamos mencionar também a questão das imagens, das figuras de linguagem também, que vão estar muito presentes, assim, para causar no leitor, o eu lírico quer causar no leitor exatamente esse impacto, né? E ele vai usar essas figuras de linguagem para isso. Então, a gente vai observar nesse momento um trecho aqui dos versos iniciais do poema Vozes da África, que diz o seguinte: Vozes da África, Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que em balde desse então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus, né? Então, assim, o eu lírico, assim, ele usa desse exagero, né? Já tá em 2000 anos que eu tô te gritando, pedindo socorro, onde é que estás, que não tá vendo essas atrocidades, essas pessoas sendo espancadas. Assim, é como se o eu lírico tivesse clamando o olhar de Deus para essa triste situação. Então, exagero aí muitas hipérboles, né, que a gente até lembra um pouco, né, esse exagero aí nessas figuras de linguagem, mas era o propósito aqui desse momento era chamar a atenção mesmo do público, tá? E e ele conseguiu isso brilhantemente, Castro Alves. Vamos ler juntos esse trechinho aqui do Navio Negreiro, que é um dos poemas mais lindos que eu já li, né, entre muitos e muitos poemas, porque a literatura ela é muito extensa. Daqui que a gente chega na literatura contemporânea tem muita coisa, mas assim, me tocou profundamente. Eu até digo, né, que nasceu o meu coração, assim como a Cachorrinha Baleia, lá em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. São dois momentos que eu me transporto assim, para o mundo da literatura. Quando eu leio, quando eu lembro de Baleia, a gente é uma obra que a gente lê e relê, e cada vez que a gente lê, a gente vê outras coisas que a gente não viu da primeira vez. Então, vamos fazer a leitura? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas varas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestades, rolai da imensidades, varrei os mares tufão. São filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, como os tigres mosqueados, combatem na solidão. Ontem simples, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Lindo, gente. Aqui é apenas duas estrofes de um poema que é lindo, é rico, é maravilhoso, em termos de toda a alegoria que ele constrói aqui pra gente enxergar assim, a dor. Ele dá voz a cidadãos que eram calados socialmente, que não tinham voz ativa na sociedade. E ele vai dizer que ontem, lá na África, lá na sua terra natal, na tua terra mãe, na tua terra querida, eles eram livres, eles eram fortes, eles eram felizes e arrancados. Eles lutavam com os tigres, eles tinham ali a sua liberdade. E quando arrancados dessas terras e chegavam aqui, eram simplesmente tratados como escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Belíssima construção que nós podemos observar aqui em Navio Negreiro, um trechinho que eu coloquei de Vozes da África. E na nossa próxima aula nós faremos a resolução, tá? Eu vou trazer exercícios pra gente sobre Navio Negreiro, sobre Castro Alves, sobre Souza Andrade e outros nomes dessa terceira geração que não tiveram tanta notoriedade assim como Castro Alves, né? Que interessante, gente. Eu vou mencionar aqui, abrir um parênteses aqui. O Castro Alves, na vida amorosa dele, ele conheceu uma atriz, que era a Eugênia Câmara. E assim, ele viveu uma paixão avassaladora, uma paixão platônica com essa mulher. E assim, ela era
uma mulher muito à frente do seu tempo, não se apegavam muito tempo a um homem só, assim, por assim dizer. Ela era uma mulher mais livre, queria viver outros relacionamentos. E aí, quando eles vêm, né, se eu não me engano, eles estão em Recife, vêm pro Rio, ou pra São Paulo, enfim, ela acaba se envolvendo os homens e rompendo com o Castro Alves. E isso para ele vai ser um fator assim determinante na sua poesia. Isso inclusive vai influenciar muito a sua poesia. A gente vai encontrar em Espumas Flutuantes, a gente vai encontrar um pouco também dos poemas românticos, a lírica amorosa do Castro Alves. A gente vai encontrar, mais uma vez, diferente da segunda geração, a gente vai encontrar um relacionamento com um homem que toca nessa mulher, e essa mulher que se deixa ser tocada. Então o relacionamento com a Eugênia foi extremamente importante aí para inspirações poéticas do grande Castro Alves. Infelizmente, pessoal, ele teve também um fim trágico da segunda geração. Morreu aí aos 24 anos de idade. Um período em que ele esteve, digamos assim, rompeu o relacionamento, a Eugênia rompeu com ele. Ele estava ali num hobby, sabe, caçando, caçar, né? É um hobby que ele praticava. E eu acho que ele não conseguia manejar muito bem a espingarda, foi bem trágico isso. E por ele não conseguir manejar bem a espingarda, ele acabou atirando no próprio pé, né? A gente já percebe que como caçador ele era um ótimo poeta. Atira no próprio pé, e essa ferida, gente, ela vai tomar grandes proporções, até que tem que amputar, né? Chegar a cogitar, né? A ter que amputar o pé dele, porque os tratamentos na época não eram tão evoluídos quanto hoje, assim, os antibióticos, como infelizmente ele não estava respondendo ao tratamento da época, que era ainda muito, um tratamento muito simples, que era rara, digamos assim, na situação que ele estava, não daria para sobreviver. Então, além dessa fatalidade, desse tiro no pé, dessa ferida exposta que ele teve no pé, ele também foi acometido também com tuberculose, que a gente já sabe que foi um mal do século também, né? Que essa doença, essa patologia terrível aí, era perigosa, né? Transmissível, inclusive, e aí acabou com digamos assim, calando a voz desse grande poeta, que morreu jovem, aos 24 anos, mas deixou aí uma escrita tão grande quanto o seu nome e o seu reconhecimento na literatura brasileira. Então, na próxima aula, eu vou trazer pra gente atividades sobre essa poesia da terceira geração aí do romantismo no Brasil, tá bom? Até a próxima aula!